O cheiro me atingiu primeiro, metálico e afiado como moedas de cobre de 1 centavo de molho na chuva. Então vieram os sons, respiração ofegante, mal audível sobre os sussurros da floresta, e 2 minúsculos choros de mugido que pareciam impossivelmente frágeis contra a vastidão da noite. Eu não deveria ter estado ali de forma alguma. O limite da floresta marcava o fim do que minha avó chamava de território sensato, e o começo do que todos os outros em nossa pequena cidade simplesmente chamavam de onde os tolos morrem. Puxei meu cardigã gasto mais apertado em volta dos meus ombros. Noites de outubro nessas montanhas cortavam direto ao osso, e a neblina subindo do chão da floresta só tornava o frio mais invasivo. Meu cabelo loiro, pálido como trigo de inverno e igualmente rebelde, continuava a soprar pelo meu rosto, obscurecendo minha visão nos piores momentos possíveis. Eu o coloquei atrás das minhas orelhas pela 100ª vez e continuei em frente, atraída por aqueles sons impossíveis que não deveriam estar aqui, tão fundo nos bosques proibidos. O feixe da minha lanterna tremia pelo chão da floresta, agarrando-se a raízes expostas e folhas espalhadas. Mais 3 passos e a luz finalmente os revelou. Um homem estirado contra a base de um carvalho antigo. Seu corpo curvado protetoramente em volta de 2 pequenos pacotes. Sangue encharcava sua camisa rasgada, preta na luz fraca. Os pacotes, a fonte daqueles choros de partir o coração, moveram-se ligeiramente. Bebês, 2 deles. Minha respiração engasgou na minha garganta. A faca cerimonial que minha avó me dera no meu 17º aniversário pareceu subitamente pesada no meu bolso. Carregue-a sempre, ela sussurrara, pressionando o cabo de osso na minha palma. Nossa família protege, mesmo quando não podemos lutar. Eu revirei os olhos então, pensando ser outra de suas relíquias supersticiosas, como as ervas secas penduradas em cada batente da porta em nossa cabana, ou as linhas de sal em nossas soleiras. Agora, em pé diante deste quadro quebrado de pai e filhos, eu entendi por que ela insistira. O mundo estava cheio de horrores, mesmo nosso pequeno canto dele. Os olhos do homem se abriram quando me aproximei e eu congelei. Eu esperava dor, medo, talvez até o olhar nublado de alguém cruzando para a morte. Em vez disso, eu enfrentei algo inteiramente diferente. Raiva pura e concentrada que parecia queimar através da escuridão entre nós. Suas íris captaram o luar filtrando-se pela copa e o refletiram de volta com um brilho âmbar. Não humano, não inteiramente. Todos na cidade sussurravam sobre as criaturas na floresta profunda com sua força animal e leis antigas. A maioria acreditava que eram mitos, histórias para evitar que as crianças se afastassem muito. Minha avó sabia melhor. Nossa família sempre soube. Fique para trás, ele rosnou, sua voz mal-humana. Sangue borbulhava no canto da sua boca. Eu deveria ter corrido. Qualquer pessoa sensata teria. Mas os choros do bebê haviam enfraquecido, mais esporádicos, e algo em mim, algo mais profundo que o medo, não permitia a retirada. Eu posso ajudar, eu disse, minha voz mais firme que minhas mãos. As crianças precisam de calor e leite. Sua risada foi amarga, cortante. Você sabe o que eles são? Eu sei que são inocentes, eu respondi e morrendo. Um espasmo de dor cruzou seu rosto, momentaneamente substituindo a raiva. Ele olhou para os pacotes em seus braços, e algo em sua expressão se abriu. Sob a fúria jazia algo cru e desesperado, amor misturado com total desamparo. Eles também os matarão, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. O conselho não os permitirá viver. Minha traição, meu castigo, mas eles não fizeram nada. Seus olhos febris, fixos em mim novamente. Por que você ajudaria? Você é humana. A pergunta pairou entre nós, e eu me encontrei sem uma resposta pronta. Porque, de fato, esta não era minha luta. Estas não eram minhas pessoas.
A escolha sábia, a escolha segura seria recuar lentamente e fingir que nunca havia me aventurado além do limite. Mas a voz da minha avó ecoou na minha memória. Nossa família protege, e a faca no meu bolso parecia pulsar com calor, como se respondendo às suas palavras através do tempo. Porque eu posso, eu finalmente disse. Porque ninguém mais o fará. Algo mudou em seu olhar. Então, não suavizando exatamente, mas uma mudança como um predador reavaliando. Ele tentou se mover e engasgou enquanto sangue fresco encharcava sua camisa. Eles tentaram me executar, ele explicou, suas palavras vindo em explosões dolorosas, de forma tradicional. Feridas que curam lentamente. Deveria ter morrido já, lutando por eles. Ele acenou para os bebês. Eu me ajoelhei ao lado dele, perto o suficiente agora para ver os rostos dos bebês. Traços minúsculos e perfeitos apertados com frio e fome. Seus olhos estavam fechados, cílios como borrões contra bochechas pálidas. Um tinha um tufo de cabelo escuro como o do homem. O outro era careca com apenas a sugestão de penugem clara. Eu tenho uma cabana, eu disse, surpreendendo-me com a oferta. Não muito longe. Se você puder andar com apoio, eles nos rastrearão. Ele interrompeu. Pelo cheiro, meu sangue. Minha avó me ensinou a mascarar o cheiro. As palavras vieram automaticamente. Ervas e fumaça, modos antigos. Seus olhos se estreitaram. O que você é apenas humana? Eu respondi. De uma família que se lembra. Ele me estudou por um longo momento antes de acenar uma vez. Uma decisão tomada. Ajude-me a levantar. Foi preciso toda a minha força para apoiá-lo. Ele era alto, muito mais alto do que eu percebera quando estava encostado na árvore, e sólido com músculos sob as roupas rasgadas e ensanguentadas. Ele aninhou os bebês contra o peito com um braço, enquanto eu pegava o máximo de seu peso que eu podia suportar. Cada passo parecia custar-lhe, sua respiração irregular e áspera contra meu ouvido. 2 vezes paramos, suas pernas quase dobrando. 2 vezes pensei que não conseguiríamos, mas conseguimos. Minha cabana apareceu através das árvores como um farol, suas janelas brilhando em âmbar com a luz do fogo que eu havia deixado queimando na lareira. Não era muito, apenas um quarto com uma pequena área de cozinha, uma cama, uma mesa e a lareira. Mas era minha, construída com minhas próprias mãos na orla da terra da família. Meu refúgio quando os sussurros da cidade sobre aquela estranha garota Chase se tornavam muito altos. Uma vez lá dentro, eu o ajudei a ir para minha cama, pegando os bebês apenas quando ele não podia mais segurá-los. Seus olhos nunca os deixaram, mesmo quando os deitei em um cobertor perto do fogo e comecei a tirar suas roupas frias e úmidas. Eles precisam de leite, eu disse, examinando-os cuidadosamente. Ambas meninas. Percebi. Gêmeas, talvez uma semana de idade, se tanto. Eu tenho leite de cabra. Não é ideal, mas as sustentará. Ele disse semanalmente. Temporariamente. Trabalhei rapidamente, aquecendo o leite no fogão e alimentando as minúsculas meninas com um conta-gotas que eu usava para pássaros feridos. A fome delas era desesperada, de partir o coração. Entre gotas de leite, tirei a camisa do homem, revelando feridas que me davam náuseas. 5 cortes profundos em seu torso, cada um sangrando lentamente. O padrão era um ritual deliberado. Eles usaram prata, ele explicou, observando-me examinar as feridas. Previne a cura. Eu assenti como se isso fizesse perfeito sentido. Como se eu lidasse com feridas rituais infligidas por prata todos os dias. Eu preciso limpar isso. Ele não se encolheu enquanto eu trabalhava, lavando sangue e sujeira com água infundida com ervas curativas. Somente quando comecei a costurar o corte mais profundo, sua mandíbula apertou, um músculo saltando sob a pele. Você já fez isso antes, ele observou. Minha avó era o mais próximo de um médico que esta área tinha. Eu respondi, concentrando-me no meu trabalho. Ela me ensinou. Onde ela está agora? A agulha parou entre meus dedos. Morreu há 3 invernos.
E seus pais nunca os conheceram. As palavras saíram mais curtas do que eu pretendia. Éramos sempre só nós. Ele ficou em silêncio, observando enquanto eu continuava a costurar. Quando terminei a última ferida, enrolei seu torso em ataduras limpas e o ajudei a beber um chá infundido com casca de salgueiro e outras ervas do jardim da minha avó. Para dor e febre, expliquei, embora não saiba se funciona da mesma forma para ela. Sua espécie, um fantasma de sorriso, tocou seus lábios. Você pode dizer lobisomem. A palavra pairou no ar entre nós, transformando os confins familiares da minha cabana em algo estranho e novo. Eu sabia, é claro, os olhos âmbar, a força antinatural que o permitira sobreviver a feridas que teriam matado um humano. A maneira como ele falara do conselho, mas ouvi-lo dito em voz alta, o tornava real de uma maneira que não havia sido antes. Lobisomem, repeti, testando o peso da palavra na minha língua. E os bebês, minhas filhas, sua voz suavizou, olhos vagando para onde agora dormiam perto do fogo, barrigas minúsculas cheias, cor retornando às suas bochechas, meio sangues. A mãe deles era humana. Eu esperei que ele continuasse, mas sua expressão se fechou como uma porta batendo. Descanse, eu disse em vez disso. Preciso mascarar nosso rastro. Lá fora, a noite havia se aprofundado. A floresta, uma parede de escuridão absoluta além da minha pequena clareira. Trabalhei rapidamente, queimando a mistura de ervas que minha avó me ensinara. Sálvia, alecrim, cedro e coisas com nomes muito antigos para línguas modernas. A fumaça confundiria qualquer nariz tentando seguir nosso cheiro. Em seguida, espalhei uma mistura de sal e prata em pó em um amplo círculo ao redor da cabana. Não o suficiente para fazer mal, mas o suficiente para fazer narizes sensíveis evitarem a área. Quando retornei, ele estava me observando da cama, olhos brilhando na luz do fogo. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Eu hesitei. Nomes tinham poder. Outro dos ensinamentos da minha avó, mas ele me confiara seus filhos, suas feridas, sua própria vida. Emma, eu disse finalmente. Emma Chase. Ele assentiu uma vez como se confirmasse algo para si mesmo. River, ele respondeu, embora não seja assim que meu povo me chama. Como eles te chamam? Seus olhos seguraram os meus, e por um momento vi algo antigo e selvagem ali. Algo que fez meu coração gaguejar no meu peito. Rei, ele disse simplesmente, e com aquela única palavra, o mundo como eu o conhecia mudou sob meus pés, como se o próprio chão tivesse se inclinado em seu eixo. Eu havia trazido para casa um rei lobisomem e suas filhas reais. E em algum lugar na escuridão, outros os estariam caçando. Por nós. Olhei para os bebês dormindo pacificamente perto do fogo, depois de volta para River, que finalmente se entregara à exaustão, seus olhos se fechando enquanto o chá de ervas fazia efeito. O que eu havia feito? Em que antiga luta de poder eu havia, sem saber, me metido? A faca cerimonial parecia queimar contra minha coxa. Um lembrete das palavras da minha avó. Nossa família protege. Mal eu sabia o quão longe essa proteção poderia precisar se estender. Lá fora, o vento mudou de direção, trazendo consigo o som distante de uivos. O sono veio em surtos inquietos naquela noite. Meu corpo curvado protetoramente no tapete ao lado da lareira, nunca mais do que um braço de distância das gêmeas. Cada rangido dos ossos de madeira da cabana me fazia pular, faca na mão, olhos varrendo as janelas. Os uivos haviam parado por volta da meia-noite, mas seu eco permaneceu, vibrando em meus ossos como o abalo sísmico de um terremoto. O amanhecer surgiu pálido e hesitante através da névoa de outono. Eu aticei o fogo e verifiquei meus hóspedes improváveis. Os bebês dormiam pacificamente, seus minúsculos peitos subindo e descendo em perfeita sincronia. A condição de River, no entanto, havia se deteriorado.
Suor perlava em sua testa e sua pele queimava sob minha palma. As ataduras ao redor de seu torso estavam encharcadas, não de sangue, mas de um fluido amarelado que cheirava a infecção e envenenamento por prata. Os diários da minha avó haviam mencionado isso, como o metal podia apodrecer na carne sobrenatural, espalhando-se como veneno pela corrente sanguínea. River, eu sussurrei, pressionando um pano fresco em sua testa. Você consegue me ouvir? Seus olhos piscaram, brilhantes de febre e desfocados. Arya, ele murmurou, alcançando minha mão. Você voltou. O nome me causou uma pontada. Arya, a mãe das gêmeas, sua companheira. O anseio em sua voz era inconfundível, cru com tristeza e esperança. É Emma, eu corrigi suavemente. Você está na minha cabana. Suas filhas estão seguras. A realidade voltou à sua expressão. Sua mão se afastou da minha como se queimada. A prata, ele disse, voz, está no meu sangue agora. Eu sei, eu preciso tirá-la. Os diários da minha avó descrevem um método, mas hesitei. Será doloroso. Uma risada sem humor escapou dele. Mais doloroso do que morrer enquanto minhas filhas assistem? Eu não respondi. Em vez disso, juntei o que precisava. Minha faca mais afiada, uma tigela de água salgada, velas feitas de uma cera preta especial e pacotes de ervas secas. O ritual não era complexo, mas exigia precisão e sangue. Preciso reabrir as feridas, expliquei, acendendo as velas pretas e colocando-as ao redor da cama em um padrão específico. A prata tem que ser retirada da mesma forma que entrou. Ele assentiu uma vez, mandíbula travada. Faça. Trabalhei metodicamente, reabrindo cada corte com um corte limpo, pressionando as feridas até que o fluido infectado escorresse livremente para a tigela. River não fez nenhum som, mas a linha rígida de seu corpo traía sua agonia. Quando todas as 5 feridas estavam drenando, as empacotei com uma pasta de ervas e as enrolei em ataduras frescas. Por quê? Ele perguntou quando terminei, sua voz mal audível. Por que nos ajudar quando isso te coloca em risco? A pergunta me pegou de surpresa. Ocupei-me limpando, evitando seu olhar intenso. Minha avó acreditava que nossa família tinha um propósito. Eu finalmente disse. Um dever de manter o equilíbrio entre seu mundo e o meu. Gesticulei para a faca que havia usado, seu cabo intrincadamente esculpido com símbolos que combinavam com os da lâmina cerimonial de River. Isso foi passado por gerações de mulheres Chase. De uma família de protetores, ele murmurou, estudando-me com novo interesse. Raros mesmo nos tempos antigos. Um pequeno som nos interrompeu, uma das gêmeas acordando com um choro faminto. Eu me aproximei delas, pegando-a de cabelo escuro primeiro. Quais são os nomes delas? Eu perguntei, preparando o conta-gotas com leite morno. A expressão de River suavizou enquanto ele me observava cuidar de sua filha. Elas ainda não foram nomeadas. Nossa tradição exige uma cerimônia de nomeação na primeira lua cheia após o nascimento. Sua boca se contorceu, uma cerimônia que lhes foi negada. Alimentei o bebê chorando, maravilhada com a ferocidade com que ela mamava, seus minúsculos dedos curvando-se contra minha mão. E a mãe delas? Eu perguntei suavemente, incapaz de conter minha curiosidade. Arya. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que pude ouvir o fogo estalar na lareira. Quando levantei o olhar, o rosto de River havia se transformado em uma máscara de dor tão profunda que me tirou o fôlego. Morta, ele disse categoricamente. Ela morreu trazendo-os a este mundo. Outra razão pela qual eles querem minhas filhas destruídas. Descendentes meio-humanos nascidos do rei Alfa, cuja companheira morreu no parto. Um mau presságio, eles disseram, evidência de que eu havia desafiado a ordem natural ao escolher uma humana. Meus braços apertaram instintivamente o bebê. Isso é bárbaro. Essa é a tradição. Sua voz era amarga. Nossas leis não mudaram em séculos. O rei Alfa deve acasalar com uma mulher lobisomem de linhagem pura.
Eu sabia disso. Arya sabia disso. Nós pensamos, ele se interrompeu, olhando para longe. Pensamos que o amor seria o suficiente, que eu poderia mudar as coisas por dentro. O bebê em meus braços terminou de se alimentar e eu me movi para fazê-la arrotar. O movimento automático e calmante. O que aconteceu em vez disso? Guerra civil. Ele gesticulou fracamente para suas feridas. Os anciãos do conselho, liderados pelo meu tio, me declararam inapto para governar. Aqueles leais a mim lutaram. Estávamos em menor número. Meus guardas mais próximos me ajudaram a escapar com as gêmeas, mas eles foram mortos cobrindo nossa retirada. Sua voz se tornou mais áspera. Eu deveria ter morrido com eles. Teria se você não tivesse nos encontrado. A segunda gêmea começou a chorar, e eu cuidadosamente coloquei a primeira ao lado de seu pai antes de pegar a de cabelo claro. Enquanto a alimentava, processei as palavras de River. Um rei sem um reino, caçado por seu próprio povo, protegendo filhas que representavam tudo o que sua sociedade rejeitava. Por quanto tempo eles o procurarão? Eu perguntei. Até encontrarem prova de nossas mortes, ele respondeu sombriamente. Ou até que um novo rei alfa seja coroado. Meu tio, muito provavelmente. Sua expressão escureceu. Damian queimaria a floresta até o chão para eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Então precisamos ir, eu disse decisivamente. Assim que você estiver forte o suficiente para viajar, as sobrancelhas de River se ergueram. Nossos olhares se encontraram firmemente. Você nunca conseguirá sozinho. Não com 2 bebês e o envenenamento por prata ainda em seu sistema. Além disso, eu adicionei, olhando ao redor da minha pequena cabana. Não tenho nada que me prenda aqui. A verdade dessas palavras se instalou pesadamente em meu peito. Desde a morte da minha avó, eu existia nas margens da cidade, tolerada, mas nunca abraçada, muito estranha com minhas ervas e modos solitários. A cabana, antes um refúgio, havia se tornado uma prisão de memórias e solidão. Eles também o caçarão, River avisou. Assim que descobrirem que você me ajudou, dei de ombros, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Então é melhor não deixá-los descobrir. Nos 3 dias seguintes, dividi meu tempo entre cuidar de River para que recuperasse a saúde e cuidar das gêmeas. O envenenamento por prata recuou gradualmente, cada dia trazendo mais cor ao seu rosto e força aos seus membros. Na terceira noite, ele conseguiu sentar-se e segurar suas filhas, uma aninhada em cada braço, sua expressão de espanto enquanto estudava seus traços perfeitos. Elas têm os olhos dela, ele murmurou, olhando para a gêmea de cabelo claro. Olhos de área azuis como o céu de verão. Eu sorri, observando-as do outro lado da cabana onde eu embalava suprimentos para a nossa jornada. Decidimos partir ao amanhecer. A próxima cidade ficava lá 2 dias de viagem a pé, mais tempo com bebês e um lobisomem ferido. Mas River sabia de uma casa segura lá, de propriedade de uma matilha leal a ele. Precisaremos de nomes para elas, eu disse, dobrando cobertores na minha mochila. Algo para chamá-las além de gêmeas. River olhou para cima, considerando. Em nossa tradição, apenas um pai pode nomear suas filhas. Mas é costume que aquele que as entrega com segurança ao mundo sugira nomes para consideração. Seus olhos encontraram os meus. Você salvou suas vidas, Emma. Você conquistou esse direito. A honra disso me aqueceu inesperadamente. Me aproximei, estudando os rostos dos bebês à luz do fogo. Esta, eu disse, tocando a bochecha da gêmea de cabelo escuro, me lembra o crepúsculo. Não exatamente noite, mas cheio de mistério e promessa. Luna, River disse suavemente, significa lua na língua antiga. Luna, eu repeti, saboreando o nome. Encaixava-se nela esta bebê de olhos solenes com o cabelo escuro de seu pai e sua irmã. Estudei a gêmea de cabelo claro com seus olhos azuis alertas que pareciam absorver tudo. Ela observa o mundo como se já estivesse planejando conquistá-lo. Corajosa mesmo agora. Sarah, River decidiu.
de Seraphim, o mais feroz dos anjos. Luna e Sara, eu sussurrei, sentindo algo mudar no ar ao nosso redor, como se os próprios nomes tivessem poder. Perfeito. River assentiu, satisfação em sua expressão. Não era uma cerimônia de nomeação formal, mas algo mais íntimo, um reconhecimento silencioso de novos começos em meio ao caos. Mais tarde, depois que as gêmeas dormiram e nossas mochilas estavam prontas para o luto, River se juntou a mim perto do fogo. Ele se movia rigidamente, mas com crescente confiança, o pior de suas feridas curando finalmente. Conte-me sobre sua avó, ele disse, sentando-se ao meu lado no tapete. A mulher que te ensinou nossos segredos. Eu cutuquei o fogo, observando as faíscas subirem. Nora Chase. Ela me criou depois que minha mãe desapareceu. Eu era apenas um bebê. Eu sorri fracamente. Não muito mais velha que Luna e Sara. Ela nunca me contou muito sobre minha mãe, apenas que ela havia ido para a floresta uma noite e nunca mais voltou. Você acha que ela encontrou um de nós? Eu encolhi os ombros. Possivelmente. A avó sempre disse que as mulheres Chase eram atraídas para o limite entre os mundos. Eu olhei para ele. Ela me ensinou tudo o que sabia. Ervas, cura, os rituais antigos. Disse que era meu direito de nascença. E a faca? River acenou para onde minha lâmina cerimonial estava ao lado de nossas mochilas. Essa não é uma arma comum. Foi passada por gerações, feita de uma liga especial, prata, mas misturada com outra coisa que a torna inofensiva para sua espécie, quando empunhada por uma mulher Chase. Eu sorri, Riley. Pelo menos é o que minha avó afirmava. Nunca tive ocasião de testá-la antes agora. Os olhos de River brilharam à luz do fogo. Há histórias entre meu povo de famílias humanas com dons, linhagens que servem como pontes entre nossos mundos, mediadores, curadores, protetores. Ele me estudou intensamente. Eles são raros agora. A maioria morreu ou esqueceu seu propósito gerações atrás. Um arrepio me percorreu. É por isso que seu tio quer te matar? Porque você tentou unir os mundos amando uma humana? Sua expressão escureceu em parte, mas o poder é a verdadeira motivação. Damian sempre ressentiu que eu tomei o trono. Eu era mais jovem, mas mais forte. A matilha me escolheu. Suas mãos se cerraram em punhos. Ele está usando meu amor por Aria como desculpa, alegando que eu manchei a linhagem. Mas as gêmeas são suas herdeiras de sangue. Herdeiras femininas, River corrigiu. Em nossa sociedade, a liderança passa para o macho mais forte. Sem filhos, minha morte significa um vácuo de poder. Um que meu tio está ansioso para preencher. Eu franzi a testa. Isso é arcaico. Um sorriso sombrio tocou seus lábios. Muitos de nossos costumes são. Era isso que Arya e eu esperávamos mudar. E agora seus olhos se desviaram para onde suas filhas dormiam. Agora, a sobrevivência é tudo o que importa. Se Damian se tornar rei, ele caçará qualquer um leal a mim. Destruirá qualquer evidência de que eu um dia governei, incluindo minhas filhas. Então não deixaremos que isso aconteça, eu disse firmemente. Amanhã partiremos para a casa segura. Depois disso, hesitei, sem ter certeza do que viria a seguir. Que papel eu poderia desempenhar em uma luta pelo poder de lobisomens? River pareceu ler meus pensamentos. Depois disso, você estará livre para seguir seu próprio caminho, Emma Chase. Você já arriscou o suficiente por nós. As palavras foram ditas para tranquilizar, mas caíram como pedras no meu estômago. A ideia de ir embora, de nunca mais ver River ou as gêmeas, parecia impossível, como se eles de alguma forma tivessem se tornado essenciais para mim em questão de poucos dias. Antes que eu pudesse responder, um som nos congelou. O estalo distante de um galho quebrando na floresta. Então outro. Passos se aproximando, pesados demais para serem veados ou raposas. A cabeça de River se ergueu, narinas dilatadas. Eles nos encontraram, ele sussurrou, a voz tensa de medo. Rastreadores de Damian. Eu me movi instantaneamente para as gêmeas,
abraçando-as enquanto River lutava para se levantar. Quantos? Eu perguntei. 3, talvez 4. Ele inalou profundamente, armado com prata. Minha mente disparou. Não podíamos lutar. Não com River ainda fraco e 2 bebês para proteger. Não podíamos correr. Eles nos alcançariam em minutos. Isso deixava apenas uma opção, uma aposta desesperada. O porão, eu sussurrei, já me movendo em direção à porta secreta escondida sob meu tapete. Minha avó o construiu como um santuário. As paredes são revestidas com cinza de montanha e prata. River estremeceu. A prata me enfraquecerá ainda mais. É misturada com ferro e ervas projetadas para mascarar a presença sobrenatural, não para prejudicá-la. Eu desloquei os 2 bebês para um braço e abri a porta pesada, revelando escadas estreitas que desciam para a escuridão. Rapidamente, enquanto River descia, eu entreguei as gêmeas a ele uma por uma. Então peguei nossas mochilas e minha faca. Lá fora, os passos ficaram mais altos, agora acompanhados por rosnados baixos. Assim que o primeiro baque pesado atingiu minha porta, eu escorreguei para o porão e fechei a porta secreta acima de nós, deslizando o ferrolho de ferro para o lugar. A escuridão nos envolveu completamente, quebrada apenas pelo fraco brilho vermelho de brasas moribundas no pequeno fogão de ferro que minha avó instalara anos antes. As gêmeas, sentindo o perigo, permaneceram estranhamente quietas nos braços do pai. Acima, a porta da minha cabana se estilhaçou. O ar do porão estava denso com poeira e o cheiro forte de ervas protetoras embutidas nas paredes. Eu pressionei um dedo nos lábios, embora o gesto fosse desnecessário. River estava completamente imóvel, sua respiração superficial, gêmeas agarradas contra seu peito. Acima de nós, passos pesados cruzaram o chão da minha cabana, seguidos pelo estrondo de móveis virados e vidro quebrado. Espalhem-se, uma voz grave comandou. O rastro de cheiro termina aqui. Não podem estar longe. O fogo ainda está quente, outro respondeu. Leite fresco na mesa. Saíram com pressa, uma terceira voz, mais baixa e refinada que as outras. Procurem tudo. Damian quer o corpo do rei e as abominações. Os braços de River se apertaram em volta de suas filhas com a palavra. Sua mandíbula cerrou-se tão forte que pude ver o músculo saltando sob sua pele. Eu me aproximei, uma mão repousando na faca em meu quadril, a outra curvando-se ao redor do antebraço de River, em apoio silencioso. Por quase uma hora, permanecemos imóveis enquanto os intrusos destruíam minha cabana acima de nós. Eu me encolhia a cada estrondo, a cada lembrança estilhaçada do legado da minha avó, mas mantinha meus olhos fixos em River. Sua força me assombrava, ainda se recuperando de ferimentos quase fatais, mas de pé sem tremer, protegendo seus filhos com foco inabalável. Finalmente, as vozes ficaram frustradas. Nada, nem mesmo um rastro a seguir. Os círculos protetores do lado de fora. Alguém conhece nossos caminhos, um aliado humano. Vamos queimá-la. A voz refinada decidiu. Se estiverem se escondendo por perto, a fumaça os expulsará. Meu coração gaguejou. Eu havia me preparado para muitas contingências, mas não para isso. Não para chamas que consumiriam a casa da minha avó, o único lugar ao qual eu já pertenci. River deve ter visto o horror em meus olhos, pois sua mão encontrou a minha na escuridão, dedos entrelaçados com surpreendente gentileza. Sinto muito, ele sussurrou, seu hálito quente contra meu ouvido. Eu engoli em seco. Apenas coisas. Eu me forcei a dizer. Estamos vivos. É isso que importa. O cheiro de fumaça filtrou-se pelas tábuas do assoalho momentos depois, seguido pelo estalar inconfundível do fogo pegando na madeira seca. O porão nos protegeria das chamas. Minha avó o havia construído para resistir a incêndios florestais, mas logo o oxigênio ficaria escasso. Há um túnel, eu sussurrei, puxando relutantemente minha mão de River. A rota de fuga da minha avó.
Leva a uma caverna perto do riacho, a meio quilômetro de distância. Eu me movi para o canto mais distante do porão, tateando a parede de pedra áspera até encontrar a trava escondida. A porta se abriu com um gemido, revelando uma passagem estreita de terra mal alta, o suficiente para River navegar agachado. Eu irei primeiro, eu disse, acendendo uma pequena lamparina a óleo que eu mantinha perto da entrada. O túnel se ramifica 2 vezes. Fácil de se perder se você não souber o caminho. River assentiu gravemente, ajustando as gêmeas em seus braços. Luna havia começado a resmungar, talvez sentindo o perigo ou respondendo à fumaça acre que agora vazava para nosso santuário. Depressa, ele insistiu. Eles verificarão o perímetro assim que o fogo tiver feito seu trabalho. O túnel era exatamente como eu me lembrava das explorações da infância. Úmido, fechado, com raízes penduradas no teto de terra compactada e suportes ocasionais de madeira antiga. Eu liderei o caminho com a lamparina bruxuleante, olhando para trás frequentemente para garantir que River gerenciasse a jornada desajeitada com sua preciosa carga. Minha avó construiu isso durante as guerras de fronteira. Eu expliquei, mantendo minha voz baixa. Quando os humanos se estabeleceram aqui pela primeira vez, houve conflitos com a sua espécie. Eu sei a história, River respondeu. O nome Chase aparece em nossos registros mais antigos, pacificadores, quando poucos queriam a paz. A informação me surpreendeu. Minha avó nunca havia mencionado nossa família aparecendo em histórias de lobisomens. O que mais ela havia me escondido? Depois do que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, o túnel começou a subir. Ar fresco sussurrou por uma fenda à frente, trazendo o cheiro de pinho e água em movimento. Eu apaguei a lamparina antes de empurrar a porta camuflada. Uma laje de rocha equilibrada em um ponto de pivô escondido. O luar derramou-se no túnel, pintando o rosto exausto de River em prata, enquanto ele emergia atrás de mim. Paramos na boca de uma pequena caverna, escondida por um emaranhado de vinhas e samambaias. O riacho gorgolejando a poucos metros através das árvores. Atrás de nós, um brilho laranja distante iluminava o céu noturno. Minha cabana, minha vida queimando em cinzas. Precisamos nos mover, River disse, sua voz rouca de simpatia e urgência. Eles procurarão nesta área a seguir. Eu assenti com a cabeça, incapaz de tirar os olhos daquele brilho distante. Tudo o que eu possuía, tudo o que eu tinha da minha avó, seus diários, seus remédios, o retrato dela que havia pendurado ao lado da lareira, tudo se foi. A tristeza subiu afiada na minha garganta, mas eu a forcei para baixo. Mais tarde, eu lamentaria mais tarde. A cidade é para lá, eu disse, apontando para o norte. Mas eles esperarão isso. Deveríamos ir mais fundo na floresta. Circular para alcançar a estrada do outro lado. River me estudou. Preocupação evidente mesmo na luz fraca. Você conhece bem essas madeiras, melhor do que a maioria. Eu coloquei minha mochila no ombro, grata por ter tido a previsão de prepará-la antes. Minha avó garantiu isso. Nós nos movemos pela floresta como fantasmas, cuidadosos para deixar sinais mínimos de nossa passagem. River, apesar de suas feridas e das gêmeas, manteve o ritmo com surpreendente graça. Sua visão noturna provou ser inestimável, permitindo-nos navegar sem luz que pudesse trair nossa posição. Os bebês permaneceram milagrosamente quietos, como se sentissem a necessidade de silêncio. Ocasionalmente, Sarah choramingava suavemente, e eu parava para ajudar River a alimentá-la com algumas gotas de leite do pequeno suprimento que eu havia embalado. Luna observava esses procedimentos com olhos solenes que pareciam muito conscientes para um recém-nascido. Perto do amanhecer, alcançamos uma linha de cume que dava para uma estreita estrada de terra que serpenteava pelo vale abaixo. River afundou-se contra uma rocha, a exaustão finalmente o dominando. As gêmeas haviam adormecido,
rostos minúsculos pacíficos contra seu peito. Vamos descansar aqui até o anoitecer, ele decidiu. Menos chances de ser avistado na escuridão. Eu assenti, largando minha mochila e me aninhando ao lado dele. Agora que havíamos parado de nos mover, a realidade de nossa situação desabou sobre mim. Sem teto, caçada, fugindo com um rei lobisomem ferido e suas filhas bebês. Meu corpo tremia com choque tardio, dentes batendo apesar da manhã amena de outono. Sem uma palavra, River se aproximou, envolvendo meu ombro com o braço. O calor dele era surpreendente. Lobisomens eram mais quentes que humanos. Aparentemente, eu deveria ter me afastado, mantido algum limite entre ajudante e ajudado. Em vez disso, me vi encostando em seu calor, minha cabeça repousando em seu ombro. Sinto muito, ele disse novamente, a voz roncando perto do meu ouvido por trazer esta destruição à sua porta. Você não escolheu ser caçado, eu respondi, observando os primeiros raios dourados do sol rastejar pelo vale, e eu escolhi ajudar. Por quê? A pergunta continha genuína curiosidade. A maioria dos humanos nos teria deixado morrer. Eu considerei a pergunta, procurando uma resposta que fizesse sentido. Talvez eu não seja como a maioria dos humanos, eu finalmente disse. Ou talvez eu saiba como é ser um estranho, ser temido por ser diferente. River ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tinha adormecido. Quando ele finalmente falou, sua voz continha uma gentileza que eu nunca tinha ouvido antes. Em nossas histórias antigas, havia humanos que podiam andar entre mundos. Aqueles que entendiam tanto humanos quanto lobos. Andarilhos da ponte, meu povo os chamava. Raros. Mesmo então, seu braço apertou ligeiramente meus ombros. Acho que você pode ser um Emma Chase. As palavras se instalaram sobre mim como um manto, estranhamente confortáveis em seu peso, andarilha da ponte. Explicava a atração inexplicável que eu sentira pelo limite da floresta por toda a minha vida. O conhecimento que minha avó havia transmitido, que parecia vir de algum lugar além da experiência humana. Se eu sou, eu disse suavemente, eu sou a última. Minha avó era a única família que eu tinha. E agora eu engoli em seco, incapaz de terminar o pensamento. A mão de River encontrou a minha na luz crescente. Não a última, ele corrigiu. Não mais. Eu olhei para cima, surpresa com a implicação, e encontrei seus olhos âmbar me estudando com uma intensidade que fez o calor inundar minhas bochechas. Por um momento sem fôlego, algo elétrico passou entre nós. Algo que não tinha nada a ver com gratidão ou obrigação. O momento se desfez quando Luna se mexeu, seu minúsculo rosto se enrugando antes que ela soltasse um choro de fome. Eu me afastei rapidamente, grata pela interrupção. Vou aquecer um pouco de leite, eu disse, vasculhando minha mochila em busca do pequeno pote de cozimento que eu havia trazido. Todos nós precisamos de comida antes de descansar. Enquanto River acalmava Luna, eu juntei lenha para uma fogueira pequena, quase sem fumaça, outro dos ensinamentos da minha avó. Enquanto trabalhava, lutei para recuperar meu equilíbrio. O que quer que eu tivesse sentido naquele momento com River era perigoso, uma complicação que não podíamos permitir. Ele era um rei no exílio, ainda lamentando sua companheira perdida. Eu era uma humana sem casa e sem família. E nós dois estávamos focados em uma prioridade: manter Luna e Sarah seguras. Tudo o mais era irrelevante. No meio da manhã, havíamos comido uma refeição simples, de pão, carne seca e frutas que eu havia colhido em arbustos próximos. As gêmeas haviam sido alimentadas, trocadas e agora dormiam profundamente em um ninho de cobertores sob a sombra de um pinheiro. As feridas de River precisavam ser cuidadas, então eu removi cuidadosamente as ataduras, aliviada ao descobrir que a infecção estava recuando. Nova pele se formando ao longo das bordas de cada corte. Sua capacidade de cura está retornando. Eu observei, aplicando uma pomada de ervas frescas. A prata está finalmente deixando seu sistema. Ele assentiu,
observando minhas mãos enquanto trabalhavam em seu torso. Graças a você. Depois de uma pausa, ele acrescentou: Você nunca perguntou como eu me tornei rei. A divagação me surpreendeu. Eu presumi que você nasceu para isso, herdou o trono. Um sorriso ascendente torceu seus lábios. Não exatamente. Entre os meus, a liderança não é passada apenas por linhagens. A força importa. Quando o velho rei, meu pai, morreu, eu tive que lutar pela coroa. Sua expressão escureceu. Meu tio esperava vencer. Ele era mais velho, mais experiente, mas eu era mais rápido, mais forte. E agora ele quer vingança, eu concluí, prendendo as ataduras frescas. Mais do que vingança, ele quer apagar tudo o que eu construí. A voz de River se tornou apaixonada. Nos 3 anos em que governei, comecei a mudar as coisas, modernizando nossas leis, criando alianças com outras matilhas, até mesmo construindo pontes tentativas para o mundo humano. Damian desfaria tudo isso, nos devolveria ao isolamento e aos antigos e brutais costumes. Eu me sentei sobre os calcanhares, estudando-o. Você a amava muito, Arya. Seus olhos encontraram os meus sem desviar. Sim, ela era humana, mas ela entendia nosso mundo melhor do que muitos nascidos nele. Filha de um diplomata criada em muitas culturas, ela acreditava, como eu, que o isolamento nos enfraqueceu. E agora eu luto por suas filhas, pelo futuro que ela queria para elas. Ele olhou para as gêmeas adormecidas. Um futuro onde elas não são odiadas por seu sangue misto, onde elas podem escolher seus próprios caminhos. A determinação bruta em sua voz moveu algo profundo dentro de mim. Este não era apenas um pai protegendo seus filhos. Este era um rei com uma visão, um homem disposto a desafiar séculos de tradição pelo que ele acreditava ser certo. Eu o ajudarei a chegar lá. Eu me peguei prometendo. Para sua casa segura, para sua matilha leal, o que for preciso. Seus olhos voltaram para os meus, buscando. Será perigoso. Damian não vai parar. Eu já estou envolvida, eu apontei. Minha casa está em cinzas. E eu hesitei, então segui em frente com a verdade. Preciso de um propósito, River. Desde que minha avó morreu, eu tenho existido, não vivido. Isso de te ajudar, proteger as gêmeas, importa. Algo mudou em sua expressão, um suavizar ao redor dos olhos. Entre o meu povo, salvar uma vida cria um vínculo. Você salvou 3. Pelas nossas leis mais antigas, isso faz de você família. A palavra família atingiu como um golpe físico, arrastando anos de solidão em seu rastro. Família era o que eu havia perdido quando minha avó morreu. O que eu nunca tive com a mãe que me abandonou. Ouvi-la oferecida tão simplesmente, como se já fosse verdade, me deixou sem palavras. A mão de River estendeu-se, colocando uma mecha de cabelo pálido atrás da minha orelha. O gesto foi gentil, quase casual, mas enviou uma consciência faiscando pela minha pele. Descanse, ele disse. Eu vigiarei. Eu deveria ter discutido. Ele precisava de recuperação mais do que eu. Mas a exaustão me puxava como uma corrente de fundo, meu corpo finalmente registrando o trauma da noite. Acomodando-me no chão perto das gêmeas, usei minha mochila como travesseiro e fechei os olhos. Pouco antes do sono me reclamar, senti algo se acomodar sobre meus ombros. A jaqueta de River, ainda quente de seu corpo, carregando seu cheiro de pinho e coisas selvagens. Um sorriso tocou meus lábios enquanto a escuridão me envolvia. Acordei ao crepúsculo e perigo. A mão de River cobria minha boca, seus olhos alertas e focados na estrada abaixo. Segui seu olhar e os vi. 3 figuras movendo-se pela trilha de terra, narizes erguidos ao vento. Mesmo àquela distância, havia algo antinatural em seus movimentos, muito fluidos e predatórios para serem humanos. Rastreadores. River respirou contra meu ouvido. Diferentes. Damian está lançando uma rede ampla. Eu assenti com a cabeça e ele removeu a mão. As gêmeas estavam acordadas, mas quietas.
como se sentissem a tensão no ar. Eu juntei nossas coisas em silêncio enquanto River verificava suas feridas, testando sua mobilidade. Você pode lutar se for preciso? Eu sussurrei. Sua expressão era sombria, não com força total, mas sim. Esperemos que não chegue a isso. Eu coloquei minha mochila no ombro e peguei Sarah nos braços enquanto River pegava Luna. Precisamos ir mais fundo na floresta antes de cruzar a estrada. Há uma antiga estação de guarda florestal 2 milhas ao norte. Podemos nos abrigar lá esta noite, River assentiu. E nós recuamos da linha de cume, movendo-nos com lentidão dolorosa para evitar quebrar galhos ou farfalhar folhas. A floresta escureceu ao nosso redor quando a noite caiu de verdade, as primeiras estrelas aparecendo acima. Eu liderei o caminho, grata pela insistência da minha avó de que eu memorizasse essas madeiras como meu próprio reflexo. Atrás de nós, um uivo subiu na noite, longo, lamentoso e inconfundivelmente triunfante. Eles haviam encontrado nosso cheiro. Corram! O comando de River cortou o silêncio, urgente, mas controlado. Abandonamos a furtividade pela velocidade, mergulhando na mata rasteira enquanto mais uivos se juntavam ao primeiro, agora mais próximos e convergindo. Eu apertei Sarah contra meu peito, seu minúsculo corpo tremendo enquanto fugíamos. Meu coração batia dolorosamente, pernas queimando enquanto rasgávamos a escuridão. River avançou. Luna segura em um braço enquanto sua outra mão limpava nosso caminho, quebrando galhos e empurrando obstáculos para o lado. O riacho, eu engasguei virando à direita. Se cruzarmos, a água mascarará nosso cheiro. Nós chapinhamos pela corrente gelada, o choque da água fria tirando meu fôlego. Na margem oposta, River fez uma pausa, ouvindo atentamente. Os uivos haviam parado, um sinal pior do que sua continuação. Significava que os rastreadores haviam mudado para o modo de caça silenciosa, poupando o fôlego para a perseguição final. A estação de guarda florestal? River perguntou, a voz tensa de urgência. Eu balancei a cabeça. Muito óbvio. Há um sistema de cavernas por perto. Minha avó me mostrou. Entrada escondida. Sem esperar resposta, eu liderei o caminho, subindo uma encosta íngreme que a maioria ignoraria. Perto do topo, escondida por uma cortina de videiras, uma estreita abertura dividia a face da rocha. Eu passei, River seguindo de perto. O interior se abriu em uma câmara modesta, seca e surpreendentemente quente. Pinturas antigas cobriam as paredes, imagens rudimentares de lobos e humanos, alguns representados com as mãos dadas. Um lugar sagrado, River respirou, reconhecimento em sua voz. Da época dos primeiros tratados. Minha avó chamava de local de encontro, eu respondi, colocando Sarah suavemente para acender a pequena lanterna da minha mochila. Disse que era terreno neutro, protegido por magia antiga. River estudou as pinturas, deslocando Luna para seu ombro. Sua avó sabia mais do que lhe contou, Emma. Assim parece. Eu arrumei cobertores para gêmeas, criando uma cama improvisada. Uma vez que elas estavam acomodadas, virei-me para River, cuja expressão havia se tornado alarmantemente sombria. O que é? Eles nos encontrarão mesmo aqui, ele disse baixinho. Os rastreadores de Damien são os melhores, e há apenas uma saída. A realidade de nossa situação desabou sobre mim. Estávamos encurralados, presos com 2 bebês e sem reforços. River estava mais forte, mas nem perto da capacidade total. E eu, o que eu poderia oferecer contra rastreadores lobisomens treinados para matar? Minha mão encontrou a faca cerimonial em meu quadril, seu peso subitamente significativo. Minha avó tinha um ditado. Quando encurralado, torne-se o canto. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de River. Criptográfica, ela gostava de enigmas. Eu me movi para a entrada da caverna, estudando-a, mas acho que entendi agora. Não podemos mais correr, então lutamos em nossos termos, não nos deles. As sobrancelhas de River se ergueram. Você está sugerindo uma emboscada.
Estou sugerindo que usemos o que temos. Gesticulei para as pinturas rupestres. Terreno neutro protegido por magia antiga. Minha faca passada por gerações de guardiões de fronteira. Seu sangue real. As gêmeas. Prova viva de que humanos e lobisomens podem criar algo lindo juntos. A compreensão amanheceu em seus olhos. Uma invocação da antiga aliança. Eu assenti, embora estivesse juntando fragmentos dos ensinamentos da minha avó, fazendo saltos intuitivos. Se tivermos sorte, pode nos dar tempo. Se não, eu encontrei seu olhar firmemente. Pelo menos os enfrentaremos com dignidade. Por um momento, River me estudou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Algo entre maravilha e cansaço. Então ele assentiu uma vez. Diga-me o que fazer. Trabalhamos rapidamente, arrumando a caverna de acordo com os padrões rituais retratados nas pinturas da parede. Coloquei as gêmeas no centro de um círculo desenhado com ervas trituradas e sal da minha mochila. River tomou posição diante delas, guardião e pai. Eu me posicionei ao seu ombro, faca desembainhada, sua lâmina captando a luz da lanterna. Do lado de fora, a floresta havia ficado em silêncio mortal. Eles estavam perto. Lembre-se, eu sussurrei. Aconteça o que acontecer, proteja as gêmeas. Elas são o que importa. A mão de River pegou a minha, apertando uma vez. Você também importa, Emma. Chase. Antes que eu pudesse responder, sombras escureceram a entrada da caverna. 3 figuras materializaram-se da noite, movendo-se com graça quase humana. O líder deu um passo à frente, alto, aristocrático, com fios de prata no cabelo escuro e frieza irradiando de seus olhos pálidos. Mesmo sem introdução, eu o reconheci instantaneamente. Damien, tio de River, o futuro rei. Sobrinho, ele cumprimentou, a voz suave como pedra polida. Que decepção encontrá-lo ainda respirando. A resposta de River foi igualmente medida, não traindo nada da dor que eu sabia que ainda o atormentava. Que previsível encontrá-lo ainda tramando. O olhar de Damien se desviou para as gêmeas, o nojo torcendo suas feições. As abominações também vivem, uma situação facilmente remediada. Seus olhos finalmente pousaram em mim, estreitando-se com interesse. E o que temos aqui? Uma aliada humana, que característico de seu governo equivocado. Senti River tensionar ao meu lado, mas mantive minha própria expressão neutra. Tudo dependia do tempo agora. Você está em solo sagrado, eu disse, voz mais firme do que eu sentia. Território neutro estabelecido na primeira aliança. A violência aqui quebra as mais antigas de nossas leis compartilhadas. Surpresa passou pelo rosto de Damien antes que sua expressão endurecesse. Humana, você fala de leis que não pode entender. Isso é assunto da matilha. É assunto de fronteira, eu contrapus, erguendo minha faca para que as marcas em sua lâmina captassem a luz. Eu sou Emma Chase, última filha dos guardiões de fronteira. Por direito antigo, reivindico proteção para estas crianças e seu pai. Um murmúrio baixo passou entre os companheiros de Damien. Reconhecimento, talvez até desconforto. As velhas histórias não estavam totalmente esquecidas, parecia. Damien, no entanto, apenas riu. Guardiões de fronteira. Essas famílias humanas morreram gerações atrás. Sua faca é uma falsificação pobre. Sua reivindicação sem sentido. Ele deu um passo à frente, os dentes se alongando ligeiramente com sua crescente raiva. Afaste-se ou morra com eles. Mantive minha posição, o coração martelando. A faca provará minha linhagem. Com movimentos deliberados, cortei minha palma, deixando o sangue subir e pingar no chão da caverna. O efeito foi instantâneo. As gotas carmesins não caíram, mas pairaram a centímetros da pedra, suspensas como se o tempo tivesse parado. Gritos ecoaram pela caverna. Até Damien recuou, sua certeza visivelmente abalada. Sangue da aliança. River murmurou atrás de mim. Admiração evidente em seu tom. Eu avancei, faca estendida.
Por lei antiga, exige o julgamento pelo conselho. Estas crianças estão sob minha proteção até que o julgamento possa ser proferido por uma reunião completa das matilhas. Foi uma aposta desesperada, montada a partir de contos meio lembrados que minha avó havia compartilhado. Eu não tinha ideia se tal conselho ainda existia ou se as leis antigas detinham algum poder sobre os lobisomens modernos. Os olhos de Damien se estreitaram em fendas perigosas. Você ousa invocar a lei do conselho? Uma humana? Uma guardiã de fronteira, eu corrigi, cuja autoridade em tais assuntos foi estabelecida quando os primeiros tratados foram escritos. Gesticulei para as pinturas rupestres que nos cercavam. Ou você esqueceu sua própria história? Futuro rei. O título ou a falta dele atingiu um nervo. A compostura de Damien se quebrou, um rosnado vindo de seu peito. Palavras inteligentes não o salvarão, humana. Ou a cria mestiça do meu sobrinho. Talvez não, veio uma nova voz da entrada da caverna. Mas eu acredito que a minha pode ter algum peso. Todas as cabeças se viraram enquanto uma figura entrava na luz da lanterna. Uma mulher idosa apoiada em um cajado ricamente esculpido, seu cabelo prateado preso em uma trança complexa. Embora pequena em estatura, ela se portava com inegável autoridade. A reação dos lobisomens foi imediata. Os companheiros de Damian se ajoelharam, cabeças baixas. Anciã Thea, Damian reconheceu, visivelmente menos confiante. Esta é uma honra inesperada. Tenho certeza, ela respondeu secamente, movendo-se mais para dentro da caverna. Seus olhos afiados avaliaram a cena antes de pousarem em mim. Então, a última filha Chase encontrou seu propósito finalmente. Sua avó ficaria orgulhosa, eu encarei, sem palavras. Esta mulher conhecia minha avó. A anciã Thea virou-se para River, que se moveu para ficar protetoramente ao meu lado. Jovem rei, parece que você sobreviveu à traição de Damien. Bom, o equilíbrio já foi perturbado o suficiente. Damian deu um passo à frente. Anciã, você não pode possivelmente apoiar esta abominação de nossas leis. Ele acasalou com uma humana. As crianças são as crianças, Theia interrompeu bruscamente. São inocentes, e de acordo com as leis antigas, sob a proteção de uma guardiã de fronteira. Ela acenou para mim. A humana invocou a lei do conselho corretamente, Damien. Mesmo você não pode negar o ritual de sangue. Minhas gotas de sangue suspensas ainda pairavam, agora brilhando fracamente na luz fraca. A anciã Thea se aproximou, examinando-as com olhos conhecedores. Linhagem pura, ela murmurou, notável depois de tantas gerações. Ela se virou para Damien. O conselho se reunirá na próxima lua cheia. Até então, o rei River e suas filhas permanecem sob proteção Chase. Essa é minha decisão como primeira anciã. A autoridade em sua voz era absoluta. O rosto de Damien se contorceu com raiva mal controlada, mas ele não ousou desafiá-la diretamente. O conselho pode decidir de forma diferente, ele avisou. Eles podem, Thea concordou calmamente. Mas eles decidirão justamente sem sua interferência. Ela o encarou com um olhar severo. Retorne ao território, Damien. Seus rastreadores também. Qualquer outra ação contra o rei ou seus filhos antes da reunião do conselho será considerada alta traição. Por um momento tenso, pensei que Damien poderia atacar apesar da presença da anciã. Em vez disso, ele ofereceu uma reverência rígida conforme a primeira anciã comanda. Seus olhos frios encontraram os meus mais uma vez. Até a lua cheia, humana. Com isso, ele recuou na noite, seus companheiros seguindo em silêncio. A anciã Thea esperou até que seus passos sumissem antes de se virar para nós com um suspiro cansado. Bem, isso nos dá 2 semanas no máximo. Você conhece minha avó, eu disse, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Um sorriso suavizou seu rosto enrugado. Nora e eu éramos velhas amigas. Embora nos encontrássemos raramente nos últimos anos,
A fronteira entre nossos mundos tornou-se complicada. Ela se moveu para onde as gêmeas estavam deitadas, estudando-as com gentil curiosidade. Elas são lindas, River. Arya teria se orgulhado. River curvou a cabeça. Obrigado, anciã. Você conhecia a companheira dele também? Eu perguntei surpresa. Eu sei muitas coisas, criança. Thea endireitou-se subitamente profissional. Mas há pouco tempo para lições de história. Damian acatará minha decisão, mas não parará de conspirar. O Conselho está dividido em muitas questões. O futuro dos pactos, integração versus isolamento e, mais criticamente, sua reivindicação ao trono. Ela acrescentou, olhando para River. O que acontece agora? Eu perguntei, enrolando um pano em minha palma cortada. Agora, Thea respondeu. Nós os levaremos para um lugar verdadeiramente seguro até que o conselho se reúna. Ela me estudou pensativamente. Você escolheu um caminho difícil, Emma Chase. Ficar com ele significa ficar contra muitos lobisomens poderosos que temem a mudança. Olhei para River, que me observava com uma intensidade que fazia o calor correr em minhas veias. Então, para as gêmeas dormindo pacificamente apesar do perigo que tão perto as havia atingido. Eu fiz minha escolha, eu disse simplesmente. Thea assentiu, aprovação em seus olhos. Então temos muito a fazer antes que a lua cheia nasça. A anciã Thea nos conduziu por caminhos florestais iluminados pela lua que apareciam e desapareciam como sonhos cambiantes. Viajamos até o amanhecer, as gêmeas notavelmente quietas em nossos braços, como se sentissem a gravidade de nossa jornada. Finalmente, alcançamos uma clareira onde uma modesta cabana se erguia, fumaça saindo de sua chaminé. Meu santuário, Thea explicou, nos conduzindo para dentro, protegido por feitiços ainda mais antigos do que aqueles na caverna sagrada. Os rastreadores de Damian não os encontrarão aqui. O interior era quente e acolhedor, um contraste marcante com a anciã austera que havia confrontado o tio de River com tanta autoridade. Ervas pendiam das vigas, livros forravam prateleiras de madeira rústica e o ar cheirava a pinho e algo mais doce, como mel e cravos. Você vive entre mundos, eu observei, notando símbolos esculpidos nas molduras das portas. Alguns eu reconhecia dos ensinamentos da minha avó, outros totalmente estranhos, assim como sua avó, embora ela tenha escolhido se inclinar mais para o lado humano em seus últimos anos. Thea gesticulou para nos sentarmos em uma mesa de madeira gasta. Depois que sua mãe desapareceu, Nora ficou cautelosa. A menção casual da minha mãe me causou um choque. Você a conhecia também? Minha mãe? A expressão de Thea suavizou. Lily Chase, brilhante, teimosa, muito parecida com o que você parece ser. Ela se ocupou preparando chá, evitando meu olhar. Ela não estava contente com os limites, queria entender ambos os mundos completamente. O que aconteceu com ela? Eu perguntei. A pergunta que eu havia carregado por toda a minha vida, finalmente encontrando voz. Thea e River trocaram um olhar que eu não consegui interpretar. Talvez essa seja uma conversa para outro momento, Thea sugeriu gentilmente. Depois que vocês descansarem, todos vocês tiveram uma jornada difícil, embora a frustração queimasse em meu peito. Eu assenti. As gêmeas precisavam de atenção, e a exaustão puxava meus membros como pesos. Thea nos levou a um pequeno quarto com um berço grande o suficiente para ambos os bebês e uma cama que River imediatamente insistiu que eu pegasse. Eu vigiarei, ele disse, seu tom não admitindo discussão. Cansada demais para protestar, ajudei a acomodar as gêmeas em seu berço antes de desabar na cama. O sono me dominou instantaneamente, profundo e sem sonhos. Acordei ao pôr do sol e ao suave murmúrio de vozes. Seguindo o som, encontrei River e Thea à mesa da cozinha, cabeças curvadas sobre mapas e documentos de aparência antiga. Entre eles, minha faca cerimonial, brilhando como se tivesse sido polida recentemente. O conselho contestará sua linhagem. River estava dizendo,
Precisamos de provas além do ritual de sangue. Os registros no arquivo seriam suficientes. Thea respondeu. Mas alcançá-los. Ela se interrompeu, notando minha presença. Emma, você descansou bem. Eu assenti, juntando-me a eles na mesa. As gêmeas alimentadas e trocadas, River me assegurou. Estão dormindo novamente. Estudei os documentos espalhados à sua frente. Genealogias, tratados, mapas de territórios que eu nunca tinha visto em nenhum mapa oficial. Você está planejando a reunião do conselho. Tentando, Thea confirmou. Damien terá preparado seus argumentos cuidadosamente. Ele alegará que River abandonou seus deveres, violou leis sagradas de acasalamento e produziu herdeiros que ameaçavam as linhagens de lobisomens. Tudo falso, River rosnou. A verdade importa menos que a percepção, Thea rebateu. Muitos no conselho temem a mudança. Damien oferece-lhes uma tradição confortável. Mesmo que essa tradição seja baseada em isolamento e preconceito, eu tracei a borda de um mapa amarelado. E o que nós oferecemos? Thea sorriu aprovadoramente ao meu uso de nós, uma visão de adaptação, construção controlada e cuidadosa de pontes entre mundos que se tornaram muito separados. Ela me estudou pensativamente como uma guardiã de fronteira para ajudar a manter o equilíbrio. O peso da responsabilidade recaiu sobre mim. Eu não sei quase nada sobre ser uma guardiã de fronteira. Minha avó me ensinou ervas e cura, rituais e histórias, mas nunca explicou minha verdadeira herança. Ela procurou protegê-la, Thea disse gentilmente. Depois que Lily desapareceu, Nora temeu que o mesmo destino pudesse te acontecer se você se aprofundasse demais em nosso mundo. E agora eu pressionei. O que acontece se o conselho decidir contra River? Contra as gêmeas. Um silêncio pesado caiu. Os olhos de River encontraram os meus. Tristeza e determinação guerreando em suas profundezas âmbar. Se isso acontecer, ele disse baixinho, nós fugiremos. Encontraremos um lugar longe de territórios de lobisomens. Recomeçaremos. A simplicidade de sua resposta, o abandono completo de seu direito de nascença, seu reino, me atingiu profundamente. Por suas filhas, ele abriria mão de tudo. A outra opção, Thea disse cuidadosamente. Uma que sua avó nunca lhe contou, Emma. Um direito dos guardiões de fronteira raramente invocado. Eu levantei uma sobrancelha, que é o direito do campeão. Um guardião de fronteira pode se apresentar como campeão para aqueles sob sua proteção. Se o conselho decidir contra River, você poderia desafiar essa decisão através de combate ritual. Sua vitória anularia a decisão deles. A cabeça de River se ergueu. Absolutamente não. Emma não vai lutar com ninguém. Não seria necessariamente um combate físico. Thea esclareceu. O desafiante escolhe a forma. Enigmas, testes de resistência, provas de sabedoria, mas ainda perigosos. Não, River repetiu firmemente. Não vamos arriscar a vida de Emma. Isso não deveria ser minha decisão? Eu perguntei, surpresa com o aço na minha própria voz. A expressão de River suavizou. Emma, você já arriscou tudo por nós. Não pedirei mais. Você não pediu, eu estou oferecendo. Eu me virei para Thea. O que significaria tornar-se uma verdadeira guardiã de fronteira? Os olhos da anciã brilharam com aprovação. Significaria estar entre mundos, pertencendo plenamente a nenhum. Mediando disputas, defendendo antigas alianças, protegendo o equilíbrio. Ela fez uma pausa. Pode ser um caminho solitário. Pensei na minha cabana, agora cinzas, na cidade onde nunca verdadeiramente pertenci. Na minha avó, que viveu sua vida na fronteira de dois mundos, nenhum deles a abraçando totalmente. Então olhei para River, este rei feroz e ferido que havia desafiado as leis mais antigas de seu povo por amor. Para as gêmeas, inocentes e perfeitas em sua herança mista.
Algo desconhecido agitou em meu peito. Não pertencimento exatamente, mas propósito, conexão. Farei o que for necessário, eu disse simplesmente. Mas primeiro, preciso entender minha herança completamente. Não mais meias verdades ou ignorância protegida. Tia assentiu. Justo. Sua mãe não desapareceu, Emma. Ela cruzou. Cruzou, eu repeti confusa. Ela se apaixonou por um lobisomem. Contra todas as tradições, contra os avisos de sua própria mãe, ela escolheu o mundo dele em vez do seu. Os olhos de Thea seguraram os meus firmemente. Ela ainda vivia no território do norte com seu companheiro e seus filhos, seus meio-irmãos. A revelação atingiu como um raio, reformando tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma. Minha mãe viva com uma família que não me incluía. Por que ela não me levou com ela? A pergunta surgiu, pequena, infantil. Você era totalmente humana, Thea explicou gentilmente. Nascida antes de ela conhecer seu companheiro. As leis do território do norte eram estritas. Nenhum humano permitido, nem mesmo crianças. Ela teve que escolher, e ela havia escolhido sua nova família. A dor desse conhecimento cortou fundo. Mas debaixo dela jazia algo mais. Compreendendo a protetividade da minha avó, sua insistência para que eu aprendesse os velhos costumes enquanto mantinha distância do limite. Ela temia que eu seguisse o caminho da minha mãe. Desaparecer em um mundo onde eu talvez nunca verdadeiramente pertencesse. A mão de River encontrou a minha debaixo da mesa. Uma oferta silenciosa de apoio. Ela sabe que estou viva? Eu perguntei. Que eu cresci com a mãe dela. Sim, Thea confirmou. Nora enviou mensagens através de mim ocasionalmente. Lily não podia responder sem arriscar a exposição, mas ela as recebeu. Absorvi isso, incerta de como me sentir. Abandonada, sim, mas também conectada a uma história mais ampla do que eu jamais imaginara. O Alfa do Norte, River disse de repente, endireitando-se. Ele está no conselho. Se o companheiro de Lily é daquele território, o companheiro dela é o irmão do Alfa do Norte, Thea confirmou, um sorriso brincando em seus lábios. O que significa, Emma? Você tem um tio no conselho, um que pode ser persuadido a apoiar sua sobrinha humana e o rei progressista que ela protege. Pela primeira vez desde que fugimos da minha cabana em chamas, a esperança acendeu. Você pode alcançá-lo antes que o conselho se reúna? Melhor, Thea respondeu. Podemos trazê-lo aqui junto com outra pessoa que pode ser útil para influenciar a opinião do conselho. Seus olhos brilharam. Sua mãe. Os dias que se seguiram passaram em um borrão de preparação. Thea enviou mensagens através de canais que eu não entendia. Enquanto River e eu nos concentrávamos em cuidar das gêmeas e fortalecer seu corpo em recuperação, entre mamadas e trocas de fraldas, Thea me ensinou os rituais e protocolos formais de uma guardiã de fronteira. Conhecimento que minha avó havia retido por amor e medo. River também se tornou meu professor, explicando costumes e hierarquia de lobisomens com paciência e humor ocasional. Entramos em um ritmo fácil, passando as gêmeas entre nós, terminando as frases um do outro, movendo-nos um ao redor do outro na pequena cabana de Thea, como se tivéssemos feito isso por anos em vez de dias. Às vezes eu o pegava me observando com uma expressão que eu não conseguia nomear, algo além de gratidão ou amizade. Nesses momentos, o calor subia às minhas bochechas, e eu me ocupava com alguma tarefa, evitando as implicações daquele olhar. Ele ainda estava de luto por Arya. As gêmeas ainda precisavam de um futuro seguro, e eu ainda estava encontrando meu lugar nesta nova realidade onde as fronteiras entre os mundos pareciam cada vez mais permeáveis. Uma noite e uma semana após nossa chegada, eu estava do lado de fora da cabana de Thea, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de âmbar e rosa. As gêmeas dormiam. River estava ajudando Thea a preparar o jantar, e eu havia saído, buscando um momento de silêncio para processar tudo. Você está preocupada.
A voz de River veio de trás de mim, seguida por sua presença ao meu lado, sólida e tranquilizadora. Eu sorri fracamente, apenas sobrecarregada. Uma semana atrás, eu era uma eremita estranha vivendo sozinha na floresta. Agora sou uma guardiã de fronteira com parentes lobisomens preparando-se para se dirigir a um conselho de seres sobrenaturais. Arrependendo-se de suas escolhas, ele perguntou, voz cuidadosa. Não, eu respondi honestamente. Apenas me ajustando. Ficamos em silêncio confortável, observando a escuridão tomar a floresta. À distância, um lobo solitário uivou. Um lobo comum, River me assegurou com um sorriso. Não um de sua espécie. Emma, ele disse finalmente, virando-se para me encarar. O que quer que aconteça na reunião do conselho, eu quero que você saiba. Um farfalhar das árvores o interrompeu. Ambos tensos, mas a voz de Thea chamou da porta da cabana. Está tudo bem. Eles chegaram. Da floresta emergiram 3 figuras. Thea, que aparentemente havia saído enquanto conversávamos, e 2 estranhos. O homem era alto e de ombros largos, com um ar de autoridade semelhante ao de River. A mulher, meu coração gaguejou, mesmo na luz desvanecida, eu podia ver meus próprios traços refletidos em seu rosto, o mesmo cabelo pálido, a mesma constituição esbelta, o mesmo queixo determinado. Ela havia envelhecido desde a única fotografia desbotada que minha avó guardara. Mas não havia como confundi-la. Lily Chase, minha mãe. Ela parou a vários passos de distância, incerteza escrita em cada linha de seu corpo. Emma, ela respirou, o nome caindo de seus lábios como uma oração. 23 anos de ausência se estenderam entre nós, um oceano de perguntas não feitas e dores não ditas. Eu havia imaginado este momento inúmeras vezes crescendo, sonhado com o que eu diria se tivesse a chance. No final, eu não disse nada. Eu simplesmente fechei a distância entre nós e fiz o que meu coração ansiava desde que eu era velha o suficiente para entender o que mãe significava. Eu a abracei e me segurei. Seus braços me envolveram instantaneamente, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. Minha filha, ela sussurrou contra meu cabelo. Minha linda filha. Mais tarde haveria explicações e desculpas. Haveria apresentações ao tio que eu nunca soube que tinha, e discussões sobre conselho, política e construção de alianças. Haveria estratégias formadas e riscos avaliados. Mas naquele momento, de pé no abraço da minha mãe com River, observando silenciosamente da varanda da cabana, eu entendi o que Thea quis dizer sobre a solidão do caminho de um guardião de fronteira. Não era sobre isolamento. Era sobre escolha. A escolha de ficar entre mundos, de construir pontes em vez de muros, de encontrar pertencimento não em um lugar, mas nas conexões que forjamos através de divisões. 2 noites depois, sob o brilho da lua cheia, eu estava diante do Alto Conselho dos Lobisomens como a primeira guardiã de fronteira reconhecida em gerações. River estava ao meu lado, sua força totalmente recuperada, as gêmeas aninhadas nos braços da minha recém-descoberta mãe. Os argumentos de Damian caíram por terra contra a nossa frente unida. O rei exilado, a campeã humana com parentes lobisomens reais, o testemunho dos anciãos e, mais poderosamente, as próprias gêmeas. Luna e Sara, perfeitas em sua dupla herança, prova viva de que o futuro não precisa ser limitado pelos preconceitos do passado. Quando o conselho decidiu a favor de River, restaurando seu trono e reconhecendo suas filhas como herdeiras legítimas, a raiva de Damian irrompeu em um desafio. Não a River, mas a mim. A humana os enfeitiçou a todos, ele rosnou. Eu invoco o direito de desafio contra a chamada guardiã de fronteira. Um silêncio caiu sobre os lobisomens reunidos. Como parte desafiada, eu tinha o direito de escolher a forma de combate. Eu aceito, eu disse calmamente, e eu escolho o julgamento da memória de sangue.
Murmúrios se espalharam pela multidão. O julgamento era antigo, perigoso, um ritual onde ambos os participantes permitiam que memórias ancestrais fluíssem entre eles, expondo verdades que nenhuma mentira poderia ocultar. Para um lobisomem como Damien, essas memórias se estendiam por séculos. Para mim, elas continham a sabedoria e as experiências de gerações de guardiões de fronteira. Foi brutal, desorientador. As memórias de Damien inundando minha consciência, o ódio e o medo de seus ancestrais me invadindo como ácido. Mas minha linhagem carregava seu próprio poder. A força silenciosa de mulheres que haviam estado nos limites, que haviam escolhido a proteção sobre o preconceito, que haviam amado através de divisões quando teria sido mais fácil construir muros. Quando terminou, Damien jazia inconsciente, vencido pelo peso das verdades que seu ódio não podia suportar. Eu permaneci de pé, embora mal, apoiada pelo braço firme de River em minha cintura. Os desafios cumpridos. A anciã Thea anunciou. A decisão do conselho se mantém. No rescaldo, enquanto os lobisomens se dispersavam, novas alianças se formaram. River me afastou da multidão para um bosque tranquilo de pinheiros antigos. Você poderia ter morrido, ele disse, raiva e admiração guerreando em sua voz. Mas eu não morri, eu apontei com um sorriso cansado. E agora suas filhas têm um futuro. Seu trono está seguro. Nossas filhas, ele corrigiu suavemente. Ao meu olhar surpreso, ele continuou. Se você estiver disposta, elas precisam de uma mãe, Emma. Alguém para ensiná-las a navegar pelos dois mundos aos quais elas pertencem. Ele fez uma pausa, incerteza cintilando em suas feições. E eu descubro que preciso de você. Meu coração gaguejou. River. Arya sempre será a mãe biológica delas, ele terminou. Sempre será meu primeiro amor. Sua mão encontrou a minha, dedos entrelaçados. Mas ela acreditava em construir pontes, em encontrar conexão através de fronteiras. E eu acho, sua voz ficou ainda mais suave. Eu acho que ela aprovaria a ponte que começamos a construir. Um rei lobisomem e uma guardiã de fronteira humana, eu disse, testando a forma impossível disso. O conselho pode aceitar suas filhas, mas isso seria outro desafio inteiramente. Não tenho medo de desafios, River respondeu, sua mão livre subindo para traçar a curva da minha bochecha. Não com você ao meu lado. Em seus olhos eu vi não apenas desejo ou gratidão, mas reconhecimento de propósito compartilhado, força compartilhada, visão compartilhada, algo mais profundo do que o amor convencional enraizado no terreno que havíamos percorrido juntos. Nem eu sussurrei e me levantei na ponta dos pés para encontrar seu beijo. Acima, a lua cheia nos banhou em luz prateada, nem totalmente do mundo dele nem do meu, mas algo novo e precioso. Uma fronteira cruzada, uma ponte construída, um futuro reimaginado. Nas semanas e meses que se seguiram, River retomou seu trono comigo ao seu lado. Não como rainha, ainda não, mas como guardiã de fronteira oficial, a primeira em gerações a ser reconhecida por autoridades humanas e lobisomens. As gêmeas ficaram mais fortes a cada dia, amadas pelas matilhas, que inicialmente temiam sua herança mista, mas agora viam nelas a promessa de um futuro mais integrado. Minha mãe permaneceu conosco frequentemente, curando as feridas de nossa longa separação e me apresentando a meio-irmãos que me aceitaram com curiosidade e calor. Os diários da minha avó, resgatados das cinzas da minha cabana pela previsão de Thea, tornaram-se a base para um novo arquivo de conhecimento de fronteira. E River e eu construímos nossa ponte cuidadosamente, pedra por pedra, cada dia aprendendo mais um do outro. Cada noite descobrindo novas maneiras como nossos mundos poderiam se cruzar e se fortalecer em vez de se opor. No primeiro aniversário das gêmeas, sob um carvalho que marcava o limite entre territórios, River e eu completamos o antigo ritual de ligação que nos tornou companheiros aos olhos de seu povo, parceiros aos olhos do meu.
Luna e Sara, agora andando cambaleantes, observaram com olhos solenes enquanto prometíamos ficar juntos, não apenas por elas, não apenas por nossos povos, mas pela simples verdade revolucionária de que o amor pode transcender fronteiras. Nossa família protege, eu sussurrei, ecoando as palavras da minha avó enquanto eu deslizava um anel no dedo de River. E nossa família constrói, ele acrescentou, completando o pensamento enquanto colocava seu gêmeo no meu. Pontes, não muros. Conexão, não divisão. Um futuro onde nenhuma criança seria chamada de abominação por carregar o sangue de ambos os mundos em suas veias. Não seria fácil. Os apoiadores de Damien ainda espreitavam nas sombras. Tradicionalistas ainda sussurravam sobre contaminação. Humanos ainda temiam o que não entendiam. Mas enquanto eu estava cercada por minha família impossível, companheiro lobisomem, filhas meio-sangues, mãe há muito perdida, aliados que se tornaram amigos, eu sabia que já havíamos vencido a vitória mais importante. Havíamos nos encontrado, rejeitados e feridos através de uma antiga divisão. E, ao nos encontrarmos, começamos a curar não apenas a nós mesmos, mas a própria fronteira.